Antes de abrir o texto bíblico, eu quero só contar uma história para vocês que vai ajudar a ilustrar aquilo que eu quero trazer na mensagem dessa manhã. Há poucos dias o Jean estava comigo gravando lá em Petrópolis e ele falou que eu faço muitas coisas e das coisas que a gente faz, uma delas é trabalhar com audiovisual, com gravação. Eu sou jornalista de formação, me tornei pastor depois e hoje eu uno essas funções todas e uma dessas coisas que a gente faz é gravar séries audiovisuais, né? E uma delas nós gravamos com o Jean semana passada, logo vocês vão poder ver aí na Right Now Media a série do Jean sendo lançada. Mas a história que eu vou contar não é sobre a série do Jean, não. É sobre uma série que nós gravamos em Portugal. Parece coisa fina, coisa chique, mas você vai ver que não é tão fino, tão chique assim, não. A gente decidiu que ia gravar lá com um pastor batista chamado Tiago Cavaco. Ele é um português, daquele bem, a cara de português, jeito de português. E qual foi a grande ideia que nós tivemos? Vamos gravar uma série com uma cara bem portuguesa. Vamos achar um moinho de vento. E nesse moinho nós vamos colocar o Tiago lá dentro. E ele vai falar sobre a segunda parte do Evangelho de Marcos, de dentro desse moinho. E vai ser aquele clima bonito, assim, de uma Portugal turística. E vai dar um charme para a série. Então combinamos toda a produção para ser gravada numa cidadezinha chamada Cadaval, que fica ali ao sul de Lisboa. A previsão do tempo era favorável para a gente, ou seja, era um dia de temperatura amena, com sol, céu aberto. Então nós programamos todas as diárias de gravação, que eram 2, o orçamento é baixo, né? A vontade é grande e o orçamento é curto. Então eram 2 diárias de gravação nesse moinho, mas graças a Deus ia ser possível porque o tempo estava bom, estava firme, ia ser lindo. Começamos o primeiro dia, um céu aberto. Gravamos numa vinícola, começou tudo bem, o céu começou a mudar. Já começou com sol e acabou com chuva. No outro dia, na segunda diária de gravação, era o dia que nós íamos exatamente para o moinho. Só que aí o dia já começou meio estranho, eu já achei aquilo meio esquisito. De repente a chuva ficou mais forte, a temperatura caiu de 14 graus para menos 5. E era um vento assim cortante. E toda a roupa que eu tinha era parecida com isso aqui. Então eu estava no externa gravando o português ali, do lado de fora, muito vento. E aquele frio que estava me matando. Rosa foi para dentro do carro junto com outras pessoas da equipe. E o tempo foi ficando pior. Aí a gente decidiu o seguinte, olha, vamos todo mundo voltar para o hotel. E aí a gente volta só os homens para gravar com o Tiago as cenas que faltam dentro do moinho. A gente tinha que terminar a série e aquela era a última diária de gravação que nós tínhamos. Então, as mulheres foram para o hotel, nós ficamos ali, voltamos para o moinho, só que na volta, o tempo começou a ficar pior, e você vai subindo, já não dá mais visibilidade, e éramos 2 carros. Num carro ia eu com o Tiago Cavaco, que era o palestrante, e o argentino Marcelo Robles, que é um amigo nosso também em comum. Nós íamos num carro e no outro carro a equipe de filmagem, que é um rapaz que trabalha conosco há muito tempo, e nós sabíamos mais ou menos o caminho que chegava no moinho. Quando a gente chega no moinho, a gente já não enxerga mais nada. É só assim, neblina, chuva, vento. Eu não conseguia ver um palmo na frente do carro, mas consegui ver que eu estava do lado de um moinho. E aí eu não via Márcio chegar. Márcio era o motorista do outro carro. E eu comecei a mandar mensagens que não chegavam, ligar, ele não atendia. Eu digo, pronto, morreu. Caiu num abismo, morreu, ninguém sabe onde é que Márcio está. Ele se perdeu, ele atrasou, ele não vai chegar. Ninguém enxergava, muito frio, muita chuva, tempestade, vento, ainda com coisa para gravar. E eu confesso a vocês que no modo produção, eu esqueço um pouco das pessoas, eu estou preocupado com o orçamento. Então, rapaz, só tem hoje para entregar isso aqui, então temos que gravar com chuva ou sem chuva, e Márcio não chegava, aquela loucura. Eu digo, vai acabar e vai dar tudo errado. Eu preciso de alguma forma que alguma coisa salve a gente disso aqui, porque essa diária de gravação está
perdida. A sensação de você estar impotente diante de algo que é muito maior que você é desesperador. E é mais ou menos essa a sensação que a gente tem em algumas circunstâncias da vida inteira da gente. Não é uma tempestade, não é um moinho de vento, não é uma diária de gravação, não é um orçamento sob risco, mas de vez em quando parece que a gente se sente numa enrascada e num beco sem saída tão claro e concreto que você acha que não tem salvação para aquele caminho que você escolheu seguir ou tomar. O sentimento de gratidão que alguém experimenta na vida é inversamente proporcional ao sentimento e à percepção dos apuros que a gente se meteu na vida. Se você tem histórias para contar, você deve ter percebido na sua experiência de vida que os motivos pelos quais você é mais grato são motivos pelos quais você percebe o quão distante você estava daquela graça recebida. Um exemplo simples: se eu estou numa reunião, ou melhor, numa conversa, e alguém no meio da conversa para e diz: olha, você aceita um Trident? Eu aceito e digo: obrigado. Ok, eu não estava esperando um chiclete, mas ganhei ali, o cara foi gentil, recebi, obrigado a você pelo chiclete que você me deu. Mas se do nada, no meio de uma conversa, alguém vem e diz: olha, está aqui a chave de um carro, é seu. Eu acho que o impacto desse presente, ele é um pouco diferente do que o de um chiclete. Então, a gratidão, ela é a percepção daquilo que você recebe diante daquilo que você espera ou que você acha que merece. É a partir dessa reflexão que eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. E eu já vou começar pedindo desculpas ao Davi, não me odeie por isso, Davi. Eu disse a você que era a partir do versículo 69, mas eu vou começar um pouquinho antes, do 67. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 67. Que diz assim: seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem de Davi, do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pelo privilégio de estarmos juntos num domingo de manhã para falar de gratidão. Te agradeço porque o Senhor nos move nessa disciplina espiritual de reconhecer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te rogamos que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos faça compreender a tua palavra, a boa notícia de Jesus para o nosso coração hoje. Essa é a nossa oração como igreja, em nome do teu Filho. Amém. Nós estamos nos aproximando do momento do ano em que nós celebramos a chegada de Jesus Cristo, o nascimento do nosso Salvador, o período do Natal. Quando nós relembramos esse momento, nós vamos passando por alguns episódios dessa história que são clássicos a ponto de se tornarem até às vezes negligenciados, de tão comuns e retomados que eles são e recontados. Mas hoje eu queria com você retomar esse momento da história de preparação da chegada de Jesus, que traz muito do elemento da gratidão e da importância de rememorarmos aquilo que torna o nosso coração sensível às bênçãos de Deus e que nos prepara para a chegada de Jesus Cristo. Nós vamos fazer isso a partir de um cântico.
um cântico de louvor, e cânticos de louvores são expressões cantadas ou poéticas de gratidão. Um cântico de louvor que foi registrado pelo evangelista Lucas e que foi em primeira mão dito e cantado pelo sacerdote Zacarias. Eu sei que talvez você já tenha ouvido falar de Zacarias, e você deve saber que Zacarias é o marido de Isabel e o pai de João Batista. Mas se você não conhece ainda, me permita apenas trazer algumas informações sobre ele que vai ajudar a gente a entender melhor essa história. Zacarias era um dos sacerdotes que trabalhavam no templo, mas saiba você que nem todos os sacerdotes tinham a mesma função. Dentro de uma rotina de trabalho, cada pessoa que participava ali do serviço no templo tinha a sua função específica. E algumas funções eram almejadas por alguns sacerdotes. E uma dessas funções era acender o incenso no templo. Só que eram muitos sacerdotes, e a forma como era escolhida essa pessoa que ia acender esse incenso era por meio de sorteio. E acaba que naquele ano em que Lucas começa a contar a história, o sacerdote sorteado naquele dia, naquele período, para acender o incenso, era justamente o sacerdote Zacarias. Acontece que, alguns dias antes, Zacarias tinha passado por uma experiência que parecia que aqueles dias já não seriam mais os mesmos. Já estava no ar aquele clima de que algumas coisas estavam acontecendo. Imagine você que nós estamos tocando a nossa vida normalmente, com as nossas lutas, as nossas esperanças, os nossos motivos de oração, abrindo o jornal e vendo o caos que se estabelece todos os dias, todo momento ao nosso redor, e a gente ora e entrega para Deus, mas de repente começa um período da história que começam anjos a surgir. E Zacarias sabia que tinha aparecido um anjo para uma parenta dele chamada Maria, e esse anjo tinha dito que viria dela uma criança diferente. Um outro anjo apareceu para ele e falou que a sua esposa Isabel, já avançada em tempo de vida, iria conceber e iria dar luz a um filho. Desse encontro entre Zacarias e o anjo, surge uma consequência que havia deixado marcas práticas na história de Zacarias. Porque agora ele já estava há um bom tempo sem conseguir falar. Desse encontro com o anjo, que ele não engoliu muito bem aquelas promessas que vieram por parte do anjo, Deus deu a ele a condição de não conseguir falar nada, de ficar mudo por algum tempo. Então é nesse contexto de Zacarias vivendo coisas diferentes, o mundo testemunhando algumas mudanças importantes, que chega o momento em que Zacarias finalmente consegue falar. E ele não consegue falar, não é do nada. Se você ler um pouquinho antes a história que vai sendo contada, você vai ver que chega o dia que Zacarias e Isabel vão consagrar o menino no templo. E era comum que no 8º dia a criança do sexo masculino fosse levada até o templo para ser consagrada, né? Ela passava pela circuncisão. E aqui Lucas faz, ele não usa muito bem a cronologia exata dos fatos, mas fala que é justamente o momento em que o pai e a mãe vão levar essa criança para ser apresentada e consagrada ao Senhor. E é nesse momento que o nome dessa criança é dado. E aí eles pedem então que Zacarias, que não estava falando mais, né, escreva o nome da criança numa tabuinha. E ele escreve lá João. E começa então a celeuma ali, porque eles dizem, mas não tem nenhum João na família de vocês. Eu posso falar isso com causa própria, como se diz hoje, lugar de fala, né? Porque eu sou Vandi Neto, irmão de Paulo Filho e de Arthur II. Então assim, vocês veem que nordestino gosta dessa coisa, parece que herdou ali desse pessoal meio judeu. E eles acham estranho, como assim não tem nenhum João na família de vocês e vocês vão botar o nome do menino de João? E é sim, é João. É nesse contexto que Zacarias então volta a ter a capacidade de falar, e nessa primeira fala que ele traz pública, ele faz isso em forma de cântico e em forma de gratidão. E esse cântico revela para aquelas pessoas um pouco mais do que somente música que se passava no coração de um homem que começava a perceber que a história estava mudando. E ele começa dizendo qual é o propósito daquilo tudo, o que é que está acontecendo naquela história. Por favor, olhe novamente a sua Bíblia, lá no versículo 69.
Na verdade, no versículo 68, ele já prepara, porque ele lembra no versículo 68, ele começa dizendo a expressão do seu louvor. Ele diz: eu sou grato ao Senhor, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque o Senhor visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu para esse povo, e é por isso que eu sou grato, uma poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Ele começa trazendo um conceito, uma ideia e uma experiência que fazia parte da vivência daquelas pessoas que ouviam esse louvor, mas que faz parte da vivência de qualquer todo ser humano, que é a experiência da necessidade de salvação. Eu sei que quando a gente fala de salvação, talvez a primeira imagem que vem na nossa mente seja aquela imagem medieval de salvação do inferno, né? Aquela coisa do fogo, demônio segurando um tridente, né? Perseguindo alguém e essa pessoa sendo atormentada eternamente por castigos físicos. Só que quando a gente pensa sobre salvação no sentido bíblico, nós precisamos extrapolar um pouco essa imagem gráfica de salvação apenas de um inferno de fogo e um inferno de tormento físico, que é uma das formas de se enxergar, mas ainda não é a totalidade do que significa o inferno de onde nós somos salvos. É interessante porque quando Zacarias começa o seu canto, que ele fala sobre essa poderosa salvação, ele primeiro cita assim essa salvação dos inimigos que surgem ao redor, dessa salvação das circunstâncias, das contingências. E eu sei que quando eu penso de salvação, se eu deixo de lado um pouco a questão de inferno, talvez se eu pensasse assim, do que é que eu preciso ser salvo hoje? Talvez você me responda: preciso ser salvo de dívidas, preciso ser salvo de problemas familiares, preciso ser salvo de amargura e de rancor, preciso ser salvo de uma situação com meus filhos, com meu marido, com a minha esposa, preciso ser salvo de uma doença. Você vai achar alguma contingência, alguma circunstância que provoca algum tipo de dissabor e que você quer se ver livre. E salvação tem a ver, na maioria das vezes, se não em quase todas, com o fato do desejo e da necessidade de se livrar de algo que provoca sofrimento, correto? E é isso que Zacarias traz nesse primeiro momento, quando ele louva a Deus pela poderosa salvação. Ele faz ali uma lista de contingências, de circunstâncias que provocam esse sofrimento. Mas no versículo 77, ele lembra, mais uma vez, do que é essa salvação. Porque ele fala: olha, essa salvação vem para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. E aqui eu preciso que a gente preste um pouco mais de atenção nas palavras, porque as palavras vão iluminando o nosso entendimento. Vamos voltar no tempo, voltar lá para o começo da história bíblica, no Gênesis, quando Moisés conta por meio da revelação divina a história de um casal que habitava um jardim, Adão e Eva, que estavam ali no jardim do Éden. E qual era a circunstância, a rotina que o autor de Gênesis conta para a gente, que acontecia ali com aquele casal e Deus, todos os dias? Para mim, é um dos momentos mais bonitos e sublimes da Bíblia, porque fala que Deus todo dia, no fim da tarde, vinha bater papo e tomar um cafezinho com Adão e Eva. A presença de Deus era constante, era permanente, era algo desfrutado pela criação e por aqueles primeiros seres humanos. É essa a realidade ideal, é esse o mundo perfeito que Deus fez. É um mundo onde Deus convive com as pessoas e se relaciona com elas por meio da sua presença. O mundo perfeito começa com presença e termina também com presença, a presença de Deus. Só que algo acontece ali naquele jardim, naquele mundo perfeito, que causa uma ruptura entre esse Deus presente e aqueles seres humanos que são suas criaturas. Esse acontecimento é justamente aquilo que a Bíblia chama de pecado. É quando os seres humanos se propõem a serem iguais a Deus, e você conhece a história em que Adão e Eva comem do fruto proibido e as consequências disso. E a partir dessa rebelião, dessa rebeldia, existe uma nova realidade. A primeira coisa que acontece é que Deus diz que eles não poderão mais habitar aquele jardim onde estava a presença plena e constante de Deus, onde todos os dias eles desfrutavam dessa rotina em que Deus estava presente.
uma das consequências desse pecado era justamente a desordem instalada e a distância da presença constante de Deus naquele dia a dia, naquela rotina. É lógico que isso tudo trouxe consequências cósmicas muito mais graves, muito mais graves não, tão graves quanto, né? e que tem implicações profundas também. Mas uma delas é justamente a perca da presença de Deus, como deveria ser desde o começo da criação. E essa ausência traz todas as consequências que alguém que foi criado para viver diante de Deus passa a experimentar. E se você começar a ler a história em sequência, você vai ver que o caos vai se reinstalando na humanidade, na criação, e isso é consequência desse pecado. Então, quando Zacarias ele se enche do Espírito e ele louva a Deus, ele começa trazendo o seu louvor a Deus justamente pela salvação. E depois ele explica que essa salvação é uma salvação pelo perdão dos pecados. Só que antes disso, no versículo 68, quando ele fala da salvação de Deus, ele louva a Deus, ele usa uma expressão que faz todo sentido se a gente entende o começo dessa história. Porque ele fala que o Senhor visitou o seu povo. Eu sei que quando a gente pensa em visita, talvez pense naquela pessoa que vem tomar um café com a gente no fim da tarde, ou então alguém que vem passar o final de semana, alguém que você vai receber e essa pessoa vai logo embora. Só que quando Zacarias canta que o Senhor visitou o povo de Israel, ele retoma esse princípio bíblico da presença de Deus. Lembra que a Bíblia conta a história de como Deus era presente, como os seres humanos viraram as costas para esse Deus, e como Deus prometeu que se tornaria de novo presente, a ponto de habitar plenamente no meio da sua criação. Como é que Deus se apresentou como sendo encarnado ainda em Isaías? Como ele disse que se chamaria? Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. O Deus que estava presente prometeu que essa presença voltaria a se concretizar. E ele vai reconstruindo essa história, a ponto de que Zacarias diz, olha, o Senhor, ele é poderoso, o Senhor trouxe poderosa salvação para Israel, ele visitou Israel. A sua presença está sendo retomada em sua plenitude. E essa presença traz para a gente essa salvação, uma salvação que é traduzida no perdão dos nossos pecados. Portanto, quando eu abro a minha boca para agradecer a Deus, a primeira providência, a primeira memória que eu preciso trazer à minha existência é a memória de que Deus me promove salvação. Deus permite que eu seja salvo. Não salvo apenas desse inferno de fogo e enxofre, mas salvo da ausência de Deus, salvo de somente experimentar a minha própria presença e minha solidão. Eu sou salvo de mim mesmo. Eu sou salvo do caos que se instaura na vida de alguém que vira as costas para Deus. Eu recebo o perdão pelos meus pecados. Isso não quer dizer apenas que agora eu posso orar mais fervorosamente, ou que as minhas músicas serão cantadas com lágrimas. Mas isso quer dizer que eu tenho direito, de novo, à presença de Deus, porque Ele agora me visitou. É como se fosse uma mudança de chave, uma mudança de paradigma. Imagine você sozinho a vida inteira e agora você percebe que Deus está presente e que tudo que você vive e experimenta não é mais uma experiência solitária ou sem propósito, mas existe sentido, esperança e alguém que é soberano sobre todas as circunstâncias, que anda e se propõe a caminhar com você. É esse o motivo de gratidão que move Zacarias nesses tempos estranhos em que ele vai vivendo. E ele não para apenas na salvação. Veja comigo o que é que ele faz a partir do versículo 70. No seu cântico de louvor, de gratidão, ele lembra, primeiro que Deus promoveu salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, e ele lembra que Deus falou isso pelos seus santos profetas da antiguidade. Que Deus nos salvou dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para nos mostrar misericórdia, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. O juramento que fez ao nosso pai Abraão e resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos para o servirmos sem medo. Ele faz aqui primeiro uma espécie de inventário e memorial.
lembra que eu falei que às vezes a salvação ela aparece em forma de contingência, em forma de circunstâncias que causam na gente aquelas incertezas, inseguranças, causa na gente aquilo que a gente aprende a chamar de medo. A salvação, ela vai justamente em confronto àquilo que paralisa as pessoas, aquilo que torna a vida da gente às vezes atormentada, difícil e tantas outras vezes impossível. E aqui o que Zacarias faz nesse momento de gratidão e louvor é rememorar, é uma espécie de inventário ou memorial de tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus falou que faria, tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que alimentou o povo na história para esperar o cumprimento da promessa de Deus. Ele lembra para a gente, em forma de louvor, que uma das formas que alguém se mantém firme enquanto espera a salvação plena chegar em termos de ruptura com o sofrimento, né, o ainda não que não se manifestou, o que é que alguém faz? Essa pessoa lembra o tempo inteiro quem é esse Deus que está presente, quem é esse Deus que salva, as suas intervenções, o momento em que Ele reforçava as suas promessas e como Ele esteve presente nas pequenas e nas grandes coisas. Num cântico de louvor, primeiramente, Zacarias lembra, olha, esse Deus que se manifestou é aquele mesmo Deus que disse que viria. E Ele fez isso há tanto tempo, aos nossos antepassados, e Ele disse que seria desse jeito, que seria da descendência do rei Davi. Esse é o Deus que se manifestou aos nossos antepassados, ainda quando eles eram escravos, e disse que os libertaria. Esse é o Deus que prometeu que jamais abandonaria e jamais deixaria Israel. Esse é o Deus que prometeu que estaria conosco até o fim. E agora, Ele veio. E Ele cumpriu as suas promessas, Ele fez o que Ele disse que faria, para que a gente pudesse viver de uma forma diferente. Ele traz a realidade da possibilidade de alguém então viver sem medo. Eu sei que viver sem medo, nos tempos que a gente vive hoje, é quase falar de uma utopia, ou de uma realidade impossível de ser vivida. Recentemente eu li, por exemplo, uma reportagem que dizia que as pessoas, elas são... Opa, caindo água do céu. Que hoje as pessoas têm mais medo de... É uma fobia chamada motofobia. Elas têm mais medo de quando estão na rua e chega uma moto com duas pessoas do que esperar o ônibus sozinho à noite numa parada de ônibus. Então as pessoas têm medo de moto. As pessoas têm medo de aranha, as pessoas têm medo de dormirem sozinhas, de escuro, de muita gente. E todos os dias as nossas fobias se multiplicam. A gente tem medo do apocalipse, a gente tem medo do partido político que vai assumir o governo no ano que vem. A gente tem medo do que é que a gente vai fazer amanhã, do que é que nós vamos viver no dia de amanhã, da economia, do presidente dos Estados Unidos, de Israel. O que não falta é motivo para as pessoas terem medo. E aí a gente começa a lembrar de algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina. Como, por exemplo, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia para viver diferente. A gente lembra daquilo que João escreve quando ele diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. A gente lembra daquilo que Deus disse para Josué quando ele estava diante de um desafio gigantesco, que era: Josué, meu amigo, seja forte e corajoso. Eu já falei isso para você outras vezes. Vá em frente. A gente aprende que por meio das Escrituras, que aquilo que Deus requer da gente é coragem. E que a coragem é a expressão prática da fé. Ter fé não é viver alheio à realidade, não é achar que o mundo não é perigoso, não é não temer as circunstâncias, mas é simplesmente ter a capacidade de seguir em frente, quando as coisas parecem ser contrárias àquilo que nós queremos, esperamos e oramos. Deus requer do seu povo coragem. E é justamente por isso que Ele promove salvação. E é justamente por isso que ele vem no cântico de Isaías, trazendo essa memória, esse inventário de quem é esse Deus e por que Deus faz intervenções na história humana. Para que você e eu pudéssemos viver sem medo, pudéssemos seguir em frente, pudéssemos desfrutar da vida que Ele deu. Tem uma história que eu gosto muito, escrita por Tchekhov. Tchekhov é um dos principais cronistas russos da história. Ele é espetacular em traduzir
algumas coisas da experiência humana em forma de crônica. E ele conta a história de um homem que era um funcionário público numa cidade pequena. E esse homem, ele era tão metódico, mas tão metódico, tão Caxias, mas tão Caxias, que ele mesmo e a cidade inteira se organizava de acordo com as regras e as leis que ele vivia. Ele era um homem que todos os dias ele se acordava no mesmo horário, vestia a mesma roupa, o mesmo casaco, ia para a mesma repartição pública, vigiava a vida das pessoas, a hora que as pessoas chegavam em casa, saíam de casa, o que elas comiam, o que elas vestiam e o que não vestiam, e ele monitorava a vida daquela vila 24 horas por dia. Até que um dia alguém lembra a ele que se ele quer viver a lei corretamente, ele vai precisar então de uma esposa. E aí chega na cidade a irmã de um daqueles funcionários públicos que trabalhavam com ele, e essa mulher é um pouco diferente. Ela é livre, ela conversa, ela festeja, ela faz recepções em casa, e o funcionário público padrão, ele então decide que aquela é talvez a esposa ideal para ele, já que ela era a novidade na cidade, e ele ia colocar ela então na linha, ia colocar ela então na regra e na lei que ele achava que deveria ser, que todo mundo deveria se enquadrar. E ele então decide casar com essa jovem. E aí ele começa a oprimir essa mulher, a dizer a ela o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, até que o irmão dela toma as dores dela, e vai até ele e num confronto começa a apresentar para ele todas as incoerências que ele tem, e eles têm um diálogo super duro, em que ele vai entendendo como a vida dele é vazia. E aí o irmão da noiva tem uma hora que diz: olha, você é um homem no estojo, você tem tanto medo que você não consegue viver, você vai morrer preso dentro desse estojo que você se colocou. O personagem fica tão abatido, tão acabado, que ele vai para casa, ele se deita, se cobre, definha, e ele morre em 15 dias. Porque ele descobriu que realmente a vida dele era limitada pelo medo e que ele jamais conseguiria sair daquele estojo. Essa é a história do homem do estojo, do Tchekov. Tchekov traduz muito bem o que o medo é capaz de fazer com a vida de alguém. O medo é capaz de tirar da gente a capacidade de desfrutar da vida e de tirar o gosto de viver. E muitas vezes a gente tem vivido sem gosto, sem perceber como a vida pode ser boa, como a vida pode ser desfrutável, porque nós estamos encapsulados em algum tipo de estojo, e muitas vezes esse estojo é o medo. E Deus não tem prazer no medo. Não é o medo a forma como Deus pensou que alguém poderia viver e desfrutar dessa vida plena e abundante que Jesus promete. A salvação que Deus traz para o seu povo, o motivo de gratidão na boca de Zacarias, é justamente uma salvação que vem para que eu possa viver sem medo. Se de alguma forma a minha vida está sendo diminuída pelo medo que me oprime, pelas coisas que me amarram, de alguma forma eu ainda não experimentei a salvação em Jesus Cristo. É lógico que em última instância nós somos livres da morte, e a pior coisa que pode acontecer a alguém vivo é passar pela experiência da morte, principalmente de pessoas a quem nós amamos. Só que até esse medo Jesus vem para colocar por terra. Ele dá a capacidade de alguém viver o amor sem ter medo do medo e experimentar a vida livre desse medo. Por isso que a salvação é motivo de gratidão, porque ela permite que eu viva a vida em sua plenitude de vida. Sabe a expressão ter vida na vida? Às vezes é isso que a gente esqueceu. A gente esquece que Jesus veio para isso. E a gente começa a achar que Jesus e essa salvação é apenas a prática religiosa, é ir à igreja aos domingos, é ter uma vida devocional correta, né, e ali metódica. E a gente coloca aquilo dentro de uma caixa, diz: olha, viver com Jesus é isso. E a gente vai aprendendo na sabedoria bíblica que viver com Jesus é viver em liberdade e desfrutando da vida que o próprio Jesus nos deu. Portanto, de alguma forma, a salvação muda não somente aquilo que vem depois, mas ela muda a forma como eu vivo hoje, aqui e agora. E eu passo a ter uma outra experiência de vida, uma outra relação com a vida e com as bênçãos que Deus prometeu e promoveu para o seu povo. Junto com isso, eu vejo no versículo 75 que essa
essa vida sem medo, ela tem implicações práticas. Veja que Deus nos traz para servi-lo sem medo, e Ele traz uma outra implicação disso, o Zacarias, quando ele diz: e em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Juntamente com uma vida sem medo, Zacarias louva a Deus porque agora Ele permite que nós tenhamos uma vida de santidade e justiça diante dele todos os dias. Mais uma vez, a realidade da presença. Lembra daquela presença que nós temos direito? Agora, Emanuel, Deus conosco, visita o seu povo, traz para o seu povo a capacidade de viver sem medo e traz para esse povo a capacidade de viver em santidade e em justiça. Santidade é a forma como alguém que ama Jesus, que ama o Senhor, dedica a sua vida em parecer com esse Jesus. É quando alguém entende que é impossível estar nesse mundo de caos, na presença de Deus e viver ainda da maneira caótica como esse mundo vive. A santidade é a capacidade de perceber aquilo que não é parecido com o plano de Deus e tentar com todo o seu empenho e a força do Espírito desse Deus se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa que vai por um caminho diferente daquele que o sistema impõe sobre ele. É alguém que procura parecer com Jesus todos os dias. Só que esse é um lado da moeda. Do outro lado você tem a justiça. Ambos os lados são a mesma moeda. A forma como alguém se santifica, a forma como alguém parece com Jesus e caminha para o plano de Deus perfeito, é justamente por meio da justiça. E às vezes a gente pensa a justiça como sendo legislação, né? Aquilo que é correto, aquilo que é errado, aquilo que é punível e aquilo que é absolvível. E não é isso que a gente entende por justiça, principalmente nos evangelhos. Se você quer entender a justiça de Deus, veja o Sermão do Monte nas palavras de Jesus. A justiça é a forma prática como a santidade acontece. Lembra como Jesus, ele resumiu os mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Sabe que quando Jesus faz esse resumo, ele não faz uma gradação, não é uma hierarquia. Primeiro ama a Deus e depois ama ao próximo. Não, ele coloca as duas formas como sendo sinônimos e são exatamente equiparados, como se um fosse mesmo o outro. Uma forma de se viver esse mandamento é vivendo esse mandamento, o contrário também é verdadeiro. Quem ama a Deus, ama o próximo. É a consequência disso. É a mesma lógica da expressão santidade e justiça. Alguém que é santo vive a justiça, e alguém que conhece a justiça está ali próximo da santidade. E ser justo é viver de uma forma parecida com a forma que Jesus vivia e como Jesus ensinou. Ser santo é viver da forma como Cristo ensina. Ser santo e buscar santidade não é somente ter um vocabulário gospel evangélico, não é somente conhecer todos os capítulos do The Chosen e saber o que é invenção e saber o que é Bíblia. Não é assistir as novelas da Record ao invés de ver a Globo Lixo. Não é isso. Quando a gente fala sobre santidade e justiça, nós falamos sobre uma vida que tem os olhos de Jesus sobre todas as circunstâncias e tem o comportamento, a reação, as intenções e as atitudes de Cristo com as pessoas, com os sistemas, com o mundo ao meu redor. É a prática daquilo que eu acredito. É assim que se vive sem medo. Quando eu vivo sem medo, eu não estou vivendo apenas de uma forma livre ou muitas vezes libertina, como algumas pessoas são tendenciosas a experimentar essa liberdade. Mas quando eu vivo sem medo, eu tenho a capacidade de viver e praticar a justiça. E ser justo e santo causa incômodo. Ser justo e santo provoca, sim, inimizades, provoca oposição. E é necessário ter coragem para ter uma vida de santidade e justiça. Esses são os motivos de louvor que movem um pai diante da consagração do seu filho, sabendo que esse filho não era um filho qualquer, mas anunciaria aquele que era maior do que ele. Essas são as palavras de alguém que teve meses para refletir em silêncio sobre aquilo que Deus estava fazendo. Essas são as palavras de alguém que traz à memória aquilo que dá esperança, que faz um memorial sobre quem é esse Deus, um inventário sobre o que é que esse Deus já realizou. E ele conclui: eu louvo ao Senhor, eu sou grato ao meu Deus, porque Ele me salvou. Com uma salvação poderosa,
que extrapola as circunstâncias, mas que promove de volta a presença de Deus na minha história e na minha vida. Uma salvação que permite que eu viva sem medo daqui por diante. Uma salvação que permite que eu tenha uma vida tão diferente, que seja chamada santa, que seja uma vida chamada santa e justa. É por essa salvação que me move que eu sou grato. Se eu consigo ser grato, eu consigo viver a coragem de uma forma diferente. Eu consigo experimentar a vida de uma maneira diferente. Porque eu percebo que eu não estou lançado nesse mundo à minha própria sorte. E é por isso que quando Zacarias encerra o seu cântico, ele lembra que o motivo da sua gratidão também é pelas ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e nas sombras da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. A coragem, a santidade e a justiça levam a pessoa que foi alcançada por Deus em salvação a experimentar de novo o caminho da paz. E só é possível ter paz se recebemos a visita de novo desse Deus e a sua presença. A presença de Deus coloca a ordem sobre o caos. A presença de Deus traz o shalom de volta, a harmonia da existência. A salvação de Deus promove na vida dos seus filhos e das suas filhas, de novo, o motivo e o propósito da vida. Zacarias chama esse momento de aurora, que é justamente quando a luz do sol nascente chega. O nome dessa igreja é Luz, nome apropriado. Que canção bonita vocês cantaram aqui no começo do culto. Eu vi que é uma canção autoral, né, que fala sobre quando a luz chega. Nós celebramos essa luz hoje. Nosso motivo de gratidão é esse sol nascente, é essa aurora. O dia em que Deus vem ao mundo e diz: olha, vocês não estão abandonados. Eu nunca os deixei, jamais os abandonarei. O caminho que eu tenho para vocês é de paz, que vem por meio da santidade e da justiça. Não esqueçam que é possível viver sem medo. A Igreja Luz vive os tempos de aurora, vive os tempos de anunciar a luz que um dia chegou sobre essa igreja. E ao anunciar essa luz, vocês fazem isso com gratidão, sabendo que até aqui o Senhor os ajudou. Um coração grato é capacitado por Deus a enxergar as coisas com outros olhos. Lá em Cadaval, depois que a gente chega naquele moinho, depois de alguns minutos de aflição, eu com meu orçamento, Tiago Cavaco preocupado com o Márcio, se tinha caído no abismo ou não, a chuva ficando mais forte, a tempestade se intensificando, de repente eu penso assim, peraí, eu tinha visto que não era um moinho só, eu vou sair e vou ver se tem algo aqui ao redor. Eu saí do carro, dei uma volta, aí quando eu olho assim, ando 5 passos, eu vejo que a 5 metros de onde estava o carro, tinha um outro moinho, com luz acesa, os faróis acesos, Márcio na porta, esperando eu chegar, preocupado também onde é que eu estava. Eu só estava no moinho errado, porque eu não conseguia enxergar nada além da chuva na minha frente, a tempestade, o perigo e meu orçamento. Quando a gente se encontra, eu digo: Márcio Leso abestalhado, que é assim que eu trato ele. Ele, Leso, é você, abestalhado é você. Estávamos os dois sem saber onde um estava o outro, simplesmente pela incapacidade de enxergar. É isso que o medo faz com a gente. Tira da nossa frente a clareza, não permite que a gente encontre soluções e não deixa que a gente enxergue o óbvio. Jesus é a chegada dessa salvação, que traz clareza de mente, percepção da realidade ao nosso redor, coragem para desfrutar e não somente enfrentar a vida que Deus nos deu. Que o Senhor nos ajude a desfrutar dessa luz, que essa luz nos alcance, nos inunde, transborde sobre nós, e que essa gratidão que nos enche possa também contagiar as pessoas ao nosso redor.